Olá, senhores estudantes. Estamos aqui dando continuidade à análise dos exercícios do livro do David Griffith, de Mecânica Quântica, com o problema 4.3, que nos diz o seguinte, né? Utilize as equações 4.27, 28 e 32 para mostrar que os harmônicos, para montar, no caso, né, que os harmônicos esféricos com o número quântico azimutal 0, né, os harmônicos esféricos 0, 0 e, por exemplo, no caso 2 e 1, né, você montar esses dois harmônicos esféricos aqui nessa configuração e ainda quer que você certifique-se de que eles estejam normalizados e sejam ortogonais. Né, uma das condições aqui que ele quer. Então, as equações 4.27, que ele acabou referenciando, né, ela é o gerador de todos os polinômios que são os harmônicos esféricos para a solução que você tem em geral, né, que a gente vai estar solucionando. A parte azimutal é uma exponencial, né, uma integração de ordem, e a parte polar, né, dos harmônicos esféricos atende a uns chamados polinômios associados de Legendre, tem como solução. Na verdade, o termo polinômios é mais apropriado aqui, tá vendo onde eu estou com o mouse, que é, de fato, os polinômios, um polinômio propriamente dito, né? Porque quando você usa a fórmula de Rodrigues para representar os funções associadas de Legendre, tem com expoente fracionário, tá vendo? Que é um número quântico magnético, que vai estar associado a esse M aqui, né? Mais à frente. E aí, se você tem uma função com um expoente fracionário, não podemos chamar mais de polinômio, tá certo? Então, mas na literatura é comum você ver o pessoal chamar isso aqui de polinômios associados de Legendre. Mas aí, claro, quem tem um conhecimento de matemática sabe que, na verdade, chamar de polinômios é por causa da origem inicial aqui, que é o tal polinômios de Legendre associados deriva, né, dos polinômios de Legendre propriamente dito. Mas, na verdade, tem esse termo aqui que desfaz a ideia de polinômio, tá bom? A derivada não consegue desfazer o polinômio, mas não tem jeito. Aqui, se ficar fracionado, não chamaríamos mais de polinômio os associados. Mas tudo bem. Na literatura você vai ter os dois termos, tá? Funções associadas de Legendre ou polinômios associados de Legendre, tá bom? A literatura carrega essas duas anotações, tá? E aqui, no caso, né, esses polinômios, né, eles atendem a essa relação aqui, que a fórmula de Rodrigues que é o gerador desses polinômios de Legendre. Ok? Isso é interessante, que é muito bom para você fazer todos os cálculos. Você tem uma solução geral, tá vendo? Para todo e qualquer estado quântico que você submeter um átomo, por exemplo, uma descrição física. Bom, até o estudo do momento angular, a fórmula de Rodrigues era muito boa para construir, né, as soluções dos harmônicos esféricos, né? Não tem problema nenhum. Só quando começou o estudo do spin é que perceberam que a fórmula de Rodrigues não serve mais, porque ela é geradora para valores inteiros, né, de derivações aqui em função dos polinômios, né? Quando tem termos fracionados, né, esses índices aqui, né, que é o momento quântico azimutal, né, L, pode ter valores fracionados, né. Na solução matemática não tem problema, tem soluções fracionadas. Que na física vai ter um significado bem especial, que vai ser um processo de quantização em cima do momento angular, mas não um momento angular em si, por exemplo, de um elétron orbitando em torno do próton, né, no caso do exemplo do modelo do átomo de hidrogênio, mas o próprio núcleo do átomo de hidrogênio vai sofrendo uma precessão. Então você pode definir um outro momento angular, que aí vai ser chamado de spin. Né? Que aí é o átomo como um todo, né? É um momento angular total, né? Que seria envolvendo o momento angular do elétron orbitando o próton, mas o próton sofrendo precessão, e aí, na verdade, elétron orbitando junto com o próton, é o chamado momento de spin. Tá bom? Não será estudado aqui nesse curso de Mecânica Quântica 1, mas se você dá continuidade ao curso de Mecânica Quântica 2, você vai descobrir lá que você vai ter que buscar uma nova generalização para a geração dos harmônicos esféricos, para incorporar a propriedade de spin, que spin sim é uma característica exclusivamente da quântica, tá? Não se tem um paralelo com a mecânica clássica. Tá? Até o momento angular, né, todos os observáveis até o momento angular tem paralelo com a mecânica clássica. Mas do spin em diante, dos estudos do spin, não tem mais paralelo. Tá bom? Bom, e aí, a partir dessas relações, né, você tem que, por exemplo, a gente for observar aqui, usando aquela geradores dos polinômios de Legendre, feito daquela maneira, usando a fórmula de Rodrigues, que é suficiente para a gente descrever aqui, aí você tem essas relações, né, que o número quântico azimutal, que é o L, que ele varia de 0 até o valor indefinidamente, né, 0 são valores inteiros, positivos, e
né? E aí você tem aqui que M, que é o número quântico magnético, ele varia dessa forma, né? Ele vai de menos o valor desde menos L, se o L estiver valendo 2, por exemplo, o número quântico magnético começaria em menos 2. Né? Se o número quântico azimutal fosse 8, né, por exemplo, aqui começaria em menos 8. E iria até 8 positivo. E todos os valores intermediários aqui até alcançar lá, certo? Então temos essa relação também. E aqui está uma imagem, né, que representa alguns desses polinômios associados de Legendre, ou melhor dizendo, funções associadas de Legendre. No caso, o estado 1, que aí formaria um círculo, né? Um círculo num plano. Com essa combinação que 0 e 2 formaria esse caso aqui, e assim por diante. Você pode ver todas as combinações e já vai lembrando aqueles orbitais que tem para o hidrogênio no modelo de Summerfield, que é o modelo mais atual para descrever o modelo dos átomos em uma maneira geral, que são o modelo dos orbitais, modelo de Summerfield. Okay? E acho que na química, quando a gente estuda química, no colégio a gente chega a ver essas imagens algumas vezes, né, nos livros de ensino médio de química, é muito comum aparecer, quando o professor vai construindo com vocês as matrizes de Linus-Pauling, né? Então, a matriz de Linus-Pauling permite você montar toda a configuração de um átomo, né, de uma maneira bem geral, né, para todos os níveis de energia que os elétrons podem assumir. E aí essas configurações de orbitais vão sendo interpretadas lá também. E aí, chegando aqui então, ao que ele chama aqui das equações 4.32, que é essa relação de recorrência que dá para os harmônicos esféricos. Né? Que na solução dos harmônicos esféricos, que é a solução polar e azimutal, temos essa configuração aqui, onde corresponde o momento quântico azimutal e o número quântico magnético corresponde à solução angular, né? A parte angular, tanto a polar quanto a azimutal. E atende essa relação aqui. Raiz quadrada, né, dessas quantidades 2L mais 1 sobre 4π, tem a ver com o fato de ser esférico, né, as monosférias, o fator raiz quadrada de 4π. E aqui L menos módulo, tá, de M, fatorial, e aqui L mais M módulo de M, né, e tudo fatorial. E E elevado, aqui é a solução azimutal especificamente, tá, ok? E elevado a I, Mφ. Aqui não é módulo, tá? Aqui pode assumir valores positivos e negativos. Essa solução azimutal e as funções associadas de Legendre, que está com argumento em função dos cossenos, que é conveniente fazer isso, já que estou em coordenadas polares, é a solução da parte polar. E esses termos aqui dentro, esse fator 2L mais 1 sobre 4π, é uma recorrência que vem aqui para os polinômios associados, funções associadas de Legendre, e esses termos aqui, essas duas últimas frações, né, L menos alto, tem a ver com a solução azimutal. Aí, combinadas as duas, né, aí você tem essa solução geral. É muito interessante deduzir isso aqui, tá certo? Você pode fazer isso de forma empírica, né, matematicamente. Aí vale aí um trabalho de TCC, se quiser, né? E, por exemplo, e você pode ir deduzindo essas relações mais sofisticadas. E esse EPS aqui tem uma condição, né? Se o M for um valor maior ou igual a zero, né? Ele vai ser expresso como sendo menos 1 elevado ao valor de M. Tá? Então, ou seja, vai ficar alternando. Quando o M é par, ele vale 1. Quando o M é ímpar, ele ficaria menos 1. Desde que os M sejam maiores ou igual a 0. Agora, se for o contrário, né? Aí você diz simplesmente que vale 1. É como se não tivesse nada aqui. Tá? Se for para os casos negativos. Tá? Se você aplicasse o negativo aqui, continuaria fazendo efeito mais e menos. Né? E não, sempre que os M's forem negativos, fica só um positivo mesmo aqui na expressão. Mas isso é relação de recorrência. Você percebe essas relações na prática, brincando com as funções e fazendo casos particulares e vai, até perceber que tem essas relações de recorrência. Ok? Na matemática existe um ferramental que nos ajuda a enxergar essa relação de recorrência geral. Tá? Então, esses procedimentos também são bem aplicados aqui e funcionam bem. Ok? Mas agora, retomando de fato ao problema 4.2, que é 4.3, que é o que ele está pedindo para a gente fazer a análise aqui, então temos. Se eu só dar uma ajeitada aqui nas expressões, então vamos lá. Na equação 32, que vimos há pouco, que é a relação de recorrência, para o caso específico que ele pediu, ou seja, quando o número quântico azimutal for zero e o número quântico magnético também for zero, então eu substituo naquela relação, deixa eu mostrar ela aqui, coloque zero no M e no L. E aí você vai ter então aqui que vai dar 1, simplesmente 1 aqui, porque 2 vezes 0 dá 0.
Aqui também aqui vai dar fatorial 0 fatorial, que é 1, né? Aqui também vai dar 0 fatorial, então tudo vai dar 1 aqui, só vai ficar raiz quadrada de 1 sobre 4π. Vamos ver se está lá. Tá, raiz quadrada de 1 sobre 4π tá aqui. Também, opa, eu olhei para o outro, né? Só 1 sobre raiz quadrada de 4π, o resto dá tudo 1, né? Aí fica só raiz quadrada de 1. Aqui e elevado a 0, porque m vai ser 0, vai dar 1, não aparece mais. E aqui ficam os polinômios associados de Legendre, ou melhor, funções associadas de Legendre, escrito como 0 e 0. 0 e 0 está aqui, ou seja, depois a gente vê quem ele é. E na equação 27, a gente tem que o polinômio associado de Legendre 0, 0 é igual ao polinômio de Legendre 0. Aqui é polinômio propriamente dito. Então, ó, aqui é uma situação que o tal polinômio associado de Legendre é o termo correto de falar, tá bom? Aqui sim eu posso falar polinômios associados de Legendre, porque de fato é um polinômio, porque deu igual ao polinômio de Legendre, tá bom? Mas é legal também chamar de funções associadas de Legendre quando isso não acontece, né? Então, essa foi a coisa que eu chamei a atenção. Eu estou usando o preciosismo matemático aqui, né? Só isso que eu estou chamando a atenção. Na equação 428, a gente tem lá, olhando para ela, que o polinômio de Legendre, para o termo de grau 0, né, seria igual a 1, tá bom? E aí, claro, permite você finalmente dizer que o harmônico esférico 0, 0, ele é simplesmente a quantidade 1 sobre raiz quadrada de 4π, é uma constante, ok? Como está em coordenadas polares, você vê uma circunferência na hora que desenha no plano XY, né, com um raio associado a esse valor aí. Tá ok? Então, isso era o que ele pedia para fazer com relação ao 0, 0, e também pediu para fazer com relação ao caso em que o número quântico azimutal vale 2 e o número quântico magnético vale 1. Aí, nesse caso, você teria que vir aqui devidamente fazer as substituições. L valendo 1 e M valendo 3. 3 não, deixa eu confirmar. L valendo 2 e M valendo 1. Então, bom, M é positivo, então vai atender essa relação aqui. Epsilon sendo igual a menos 1 elevado a m. Só que m nesse caso é ímpar, então vai aparecer um sinal de menos aqui no epsilon. Então, o epsilon vai ser menos 1. Tá. E aqui dentro você vai ter 2 vezes 1, que vai dar 2, mais 1, que vai dar 3. 3 dividido por 4π. Tá aí, ok. E aqui você vai ter, deixa eu ver se já está aparecendo assim aqui na organização dele. Deixa eu ver. Ele teve esse cuidado. Perdão, o número quântico azimutal é 2, perdão. Falei, disse que ela era... Quem é 1 é o m, perdão. Então, 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5, sobre 4π. Tá aqui, 5 sobre 4π. E aqui você tem 2 menos módulo de 1, que é 1. Né? Então, vai dar 2 menos 1, 1. 1 fatorial é 1 mesmo. E aqui embaixo fica 2 mais 1, que é 3 fatorial no denominador. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, né? A gente substitui. E elevado a i-φ, porque m vale 1. E aqui o polinômio associado de Legendre é 2 e 1. E aí a gente vê que o polinômio associado de Legendre... veja só, como é que eu posso chamar essa quantidade... Como é que eu posso chamar essa expressão de polinômio, né? Tá vendo? Essa era o que eu estava chamando a atenção desde o início aqui da nossa discussão. Esse cara é melhor você chamar de função associada de Legendre, porque como é que você vai dizer que essa raiz quadrada é um polinômio? Não faz sentido. Aqui sim é um polinômio, a derivada tua. Tá? Então, quando você ouve polinômios associados de Legendre, é verdade, desde que aconteça isso aqui, no caso anterior lá. Mas quando acontece isso, e aí? Melhor chamar logo todo mundo de funções associadas de Legendre, tá bom? Aplicando aqui, né, devidamente, né, de acordo com esses parâmetros que foram usados, então o polinômio de Legendre de grau 2, tá aqui, é igual a 1 sobre 4 vezes 2, vezes a derivada de segunda ordem em relação a x sobre essa quantidade aqui, x quadrado menos 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1 sobre 8, agrupando os termos, derivada... Primeiro ajeita a expressão, né, porque você tem uma diferença de quadrados aqui, né, o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro. Que legal, ele fez assim, né, ele tem que aplicar a derivada, né, então aplicou a derivada aqui, aí ficou com x ao quadrado menos 1, vezes o derivado do que está dentro, né, que é a regra da cadeia. Aí depois ele simplificou mais, 1 sobre 2, x ao quadrado menos 1 mais x vezes 2x. Aí você tem agora esse polinômio aqui, meio de 3x ao quadrado menos 1. Aí escrevendo as funções associadas de Legendre, então fica assim, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, aí põe aqui a derivada desse polinômio de Legendre aqui, de grau 2,
é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, vezes, então, o resultado dessa diferença aqui, que vai dar a derivada, aqui é a constante, né, 0, derivada de 3 meios de x ao quadrado vai dar 3x. Então, tá aqui, 3x. Então, as funções associadas de legenda fica igual a 3 cosseno de θ seno de θ. Ok? Conforme vocês estão vendo aí, levando, né? E não esqueça que o argumento dos polinômios de Legendre é sempre o cosseno, tá? Aí você pode fazer a devolução deles aqui e substituição, né? Para você ter de fato os harmônicos esféricos para esse caso. O número quântico azimutal é L2 e o número quântico magnético 1. Isso dá menos, lembra que tinha um menos lá que eu discuti no início da análise dessa conta aqui. Raiz quadrada de 15 sobre 8π vezes e elevado a i vezes seno de θ cosseno de θ. Tá? E aí, temos aí então os polinômios. Temos que verificar se eles são normalizados. É um outro pedido do exercício 4.3 para a gente. Então, essa verificação então, deixa eu ver se eu dou uma ajeitada aqui na posição do texto. Opa, tá aí. Você tem então que a normalização se faz assim, né? Você tem que integrar em função de θ e φ, então uma integral dupla. Uma superfície, né? Que é a casca esférica, tá certo? Isso aqui gera a casca esférica quando você integra, né? Em θ e φ. E dá também e vai, consequentemente, dar a normalização aqui dos harmônicos esféricos. Para o caso onde L é igual a zero e M é igual a zero. Então, módulo é uma função real, né? Então eu faço o módulo ao quadrado. Na verdade, é simplesmente a função ao quadrado, nesse caso. Nesse caso, porque no caso, nos outros números quânticos, você viu que tem o E elevado a φ, e lá é complexo. Então, o certo é sempre pensar o complexo conjugado. Sempre assim. Complexo conjugado, módulo ao quadrado, né, da função ao quadrado, tá ok. Você sempre vai ter a receita correta para fazer em todos os casos. Né? Grave a receita geral de fazer o processo e nunca os casos particulares. Os casos particulares é para evidenciar que a receita geral funciona. Tá? É o que está acontecendo aqui. Então aqui a gente tem, então, bom, os harmônicos esféricos, no caso de 0, 0, como o harmônico esférico atende a essa expressão, né, seno de θ, aqui, não depende de φ, tá vendo? Então a integral em φ é feita de forma livre. Então integral em função de φ, no intervalo de 0 até 2π, né, que é a volta completa, num plano de uma circunferência, vai dar a quantidade de 1 sobre 4. Bom, vamos fazer aqui, né? Esse fator 1 sobre 4π apareceu dos próprios harmônicos esféricos, né? Para o caso 0, 0. Então, é uma constante lá na frente. Aqui faz a integral de 0 a π em seno, que é de 0, né? Porque isso aqui é o ângulo polar, tá? A meia circunferência. E aqui eu posso separar, tá vendo? Porque não depende do outro, né? Integral de 0 a 2π em φ. Então, matematicamente, basta a gente fazer esses cálculos, né? Integral do seno é cosseno, simplesmente o cosseno, né? Menos cosseno, né? Simplesmente. E aí substitui π, que aí dá cosseno de π vai dar menos 1, menos 0, no caso, menos 0, né? Aí fica a soma, dá simplesmente o fator 2. Enquanto que a integral em φ vai dar simplesmente 2π. Aqui. E aí simplesmente dá igual a 1. Opa, confere. Esse harmônico esférico já se encontra normalizado. Tá certo? Se ele não tivesse normalizado, eu teria que fazer o procedimento de normalização, né? Teria que pôr uma constante aqui na frente e multiplicar. Mas aí seria um problema nesse caso, né? Porque nesse caso, né, a gente constrói os harmônicos esféricos a partir de uma função de onda normalizada. A partir de um processo que já normalizou a função de onda. E ele só queria que checasse. Opa, então, esses harmônicos esféricos, eles de fato descrevem uma realidade física acessível, porque eles são normalizados. Vamos ver se o outro também. Vamos checar. Para o caso em que L vale 2 e M vale 1. Aí também. Vezes aqui. E uma coisa que eu esqueci de chamar a atenção, no caso, isso aqui era uma constante, lembra? Só era 1 sobre a raiz quadrada de 4π, né? Como fez ele ao quadrado, a integral só aconteceu nas coordenadas esféricas, né? Nada mais, né? Então, esse seno pertence ao elemento de integração, tá bom? Seno de θ dθ. Não é o que está aqui, tá? Senão, coordenadas cartesianas você não vê isso, né? Mas coordenadas é o chamado jacobiano, né? Que você fez as mudanças de um para outro. Aqui vai dar igual, então, no caso, esse harmônico esférico é uma função mesmo, né? Então ela tem mais estruturas, não é só uma constante, como aconteceu aqui no caso desse harmônico esférico mais simples. Aqui vai dar 15 sobre 8π, aí que faz a integral de 0 a π. O seno, que já estava aqui, das coordenadas esféricas, encontra o seno de θ, cosseno de θ, que pertence a esse harmônico esférico aqui. Aí acaba ficando seno ao quadrado, cosseno de θ ao quadrado. Aí está aqui o seno
para multiplicar, tá bom? Então, esse pedaço aqui é o harmônico esférico junto com esse fator aqui. Já ao quadrado, tá bom? Porque nós pegamos aqui um módulo ao quadrado, que é a função vezes seu complexo conjugado. Lembra que aqui tinha essa estrutura, seno de θ cosseno de θ, vezes e elevado a φ, tá? Porque o m vale 1. Só que e elevado a φ é uma função complexa, então quando faz o complexo conjugado é e elevado a φ vezes e elevado a menos φ. Aí deu 1, por isso que acaba não estando explícito aqui. Vejamos. E já está organizado para você fazer a integral em θ e depois a integral em φ, já que não tem mistura entre os dois, né? Então aqui fica a integral de 0 a 2π e aqui a integral de 0 a π, respeitando as coordenadas. Bom, tem uma simplicidade aqui, que é você escrever 15 sobre... Aí aqui tem um fator que vai dar 2. Aí é interessante fazer isso aqui, né? Antes de sair resolvendo, que aqui teria um seno ao cubo, né? Imagina, seria bem complicado fazer. Né? Vamos usar relações trigonométricas relacionando o seno ao quadrado de θ, escrevendo ele como 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que é a mesma coisa que o seno ao quadrado de θ. Aí fica dois termos em função de cosseno, né? Dá uma melhorada aqui, porque fica um cosseno ao quadrado para integrar e um cosseno à quarta, né? Então é interessante fazer isso. Podia fazer em função de seno, é indiferente, mas é interessante fazer assim. Porque aí dá para escrever, só que tem um fator 2, tá? Para poder fazer essa relação aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Fator de 8π. E já foi feita a integral em φ, tá? Daqui para cá. Então, você integrou em φ, deu 2π, né? Então, o 2π simplificou com 8π, ficou apenas o 4. Então, já resolveu um pedacinho do cálculo. E aqui está organizado melhor a expressão. Aí você pode fazer essas soluções aqui, né? Que é menos trabalhosa, um pouco, né? Do que se fosse fazer seno ao cubo lá e misturado com cosseno, teria que fazer, usar a regra da integração por partes. Aí você pode tornar complexo, né? Esse processo todo. Então é melhor fazer tudo só em função de cosseno e com seno lá. Então aqui ficaria só integral de cosseno ao quadrado, que daria cosseno ao cubo sobre 3. Aqui, tá vendo? Menos. Tá vendo aqui? Menos cosseno ao cubo sobre 3. E aqui fica mais, né, a integral. Depois aplica os intervalos de integração, tá bom? Primeiro monta tudo e depois faz a devida substituição. Mais aqui, no caso, né, integral de cosseno à quarta daria cosseno à quinta sobre 5. Aí aplicado sobre esses limites, ok? Com seno, tá? Então o seno já foi aplicado junto. Tem uma fórmula, né, que você pode consultar, que eu não peguei agora em mãos, né, mas você pode ir lá na internet, você tem integrais de funções cossenos e senos, dá para tabelar e pegar essas relações para ficar mais prático para a gente. Mas ficou tudo só em função com esses cossenos. Isso é igual aqui a 15 sobre 4, e aqui ok, né? Faz θ valendo π, faz com que o cosseno valha 1, então você fica com... menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos, aí menos com menos dá mais, sobre 3 aqui. Mais, aqui fica ímpar, né? Então vai dar menos de novo. Então, no final das contas, substituindo o limite... o limite inferior, né? Aí fica agora 2. Aqui é 1 mais 1 dando 2, só que com denominador igual, né? 3. E o outro fica também 1 mais 1 igual a 2. E aí sobre 5, no caso. E respeitando o menos, de acordo com o que foi produzido pelo próprio cosseno. Se isso aqui é igual a 5 sobre 2 menos 3 meios, é igual a 1. Opa, checado, confere. Esse outro harmônico esférico também está normalizado. Já é normalizado por definição. Então, a relação de ortogonalidade, que é o último aspecto que ele pede para analisar, é atendido, tá vendo? Se eu aplicar a relação de ortogonalidade com esses dois harmônicos esféricos, né, integrando ele em toda a região do espaço, para o ângulo polar e azimutal, dá igual então a menos 1 sobre raiz quadrada de 4π, raiz quadrada de 15 sobre 8π, que é proveniente de cada um deles, né? Tá aqui, ó. Seno vezes cosseno e seno aqui. Ó, seno vezes cosseno com o fator raiz quadrada de 15 sobre 8π é esse harmônico esférico aqui, o 2, 1. E simplesmente a quantidade 1 sobre raiz quadrada de 4π é o primeiro harmônico esférico aqui. Nada mais. Ok? Só que complexo conjugado. Como ele é um número real, então ele próprio que está lá. Aqui, seno ao cubo sobre 3, né, no intervalo de 0 a π. Veja, função ímpar, né, quando faz esse tipo de solução aqui. Vai dar, então, 0 para essa integração nessa região toda. É simétrico, né, por mais que não pareça, né, mas funções periódicas, né, a simetria delas acontece
de 0 a π, né? Porque aí é quando repete os seus valores de novo. E aí você tem essa relação aqui, vai dar seno ao quadrado, né? E aqui com relação envolvendo ao cosseno. Tem como solução seno ao cubo sobre 3, né? Isso que eu quero dizer. E aqui também, no caso, e elevado a φ, que é o harmônico esférico mais à direita, tá vendo? Ele ficou, então, quando integrou, daria de fato e elevado a φ, e quando for substituído o valor 2π para o φ, ele vale 0, né? Ele vai dar Iπ, e quando for 0, na verdade dá 1, né? Aí quando d elevado a 0 também vai dar 1 menos 1 dá 0 mesmo, ok? É uma fase completa, né? Que está passando aqui. Então essa conta de fato dá 0. Poderia fazer o contrário, poderia ter posto esse primeiro harmônico para cá e esse para cá, ou seja, o não conjugar o φ, né? Seria a situação assim, né? Se eu trocasse a ordem aqui, né? Para fazer a relação de ortogonalidade, não pegaria o complexo conjugado, pegaria o complexo conjugado desse harmônico esférico. Então a única diferença que teria, a parte dos senos e cossenos continuaria igual, mas aqui ficaria e elevado a menos φ. Não tem jeito, tá? Mesmo que eu aplique os limites novamente, e elevado a menos 2π menos 2πi é a mesma coisa que e elevado a 2πi positivo. Assim, o zero é indiferente para os sinais, né? Então, de fato, dá zero mesmo, tá? Importava a ordem que colocasse, ok? Ele apenas quis colocar aqui na ordem de menor harmônico esférico para o maior harmônico esférico, nada mais. É uma organização que facilita também um pouco para a gente. Então está aí provada a relação de ortogonalidade. Para diferentes harmônicos esféricos, eu não encontro uma base. Eu não tenho uma base para isso. Então o elétron não vai migrar, ele não vai sair de uma configuração onde ele se encontra num harmônico esférico 0, 0 e vá para um harmônico esférico 2, 1. É proibido. O elétron está proibido de fazer essa transição daqui para cá. Esse é o significado de você ter a base ortogonal nos ajuda a ver isso, né? Que se essa transição é igual a 0, ela não ocorre, ela é proibida. Okay? É o mesmo que dizer que o elétron está numa determinada órbita no átomo de hidrogênio e você quer que ele vá para uma outra órbita que não é possível. Aí a própria teoria consegue mostrar para você, antes de você fazer a experiência, que de fato não vai ocorrer. Okay? É bem interessante isso. Então, sei lá, um elétron que está na camada K, ele não vai migrar para a camada N, por exemplo, ou M, lá na relação de Linus-Pauling. Né? Os elétrons só migram na região de valência. Né? Você não vai conseguir alterar o átomo e arrancar um elétron lá das camadas mais internas, onde tem uma blindagem eletromagnética intensa, e vai trazer ele lá para a superfície, para a camada de valência. Você não consegue fazer coisas desse tipo. Tá? E aí a mecânica quântica ela carrega toda essa informação intrínseca aí. Ok? Então esse era o problema 4.3 que faltava analisar também. Então, até a próxima.